Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pedro aqui está falando para a igreja. A igreja são os cristãos, os discípulos de Jesus. Então, quando ele diz assim, como filhos da obediência é sinônimo de cristão, de discípulo de Cristo. Porque a Bíblia, sempre que a Bíblia chama alguém de filho de alguma coisa, é porque aquela característica é o que domina a vida daquela pessoa. Quando alguém é chamado de filho de Deus, por exemplo, é porque Deus é o Senhor daquela pessoa. Se alguém é chamado de filho do diabo, é porque o diabo é quem governa aquela pessoa. No caso aqui, as pessoas estão sendo chamadas de filhos da obediência. Por quê? Porque a obediência é uma característica que domina a vida do cristão. O cristão é chamado de filho da obediência porque ele vive em obediência. Pelo menos é para ser assim. Nós sabemos que muitas pessoas que se consideram cristãos, na verdade, eles não vivem em obediência. Andam do jeito que eles bem entendem, do jeito que eles acham que devem andar. Mas nós sabemos que existem valores eternos, valores cristãos, que são os valores de Deus, que eles norteiam a nossa vida. São esses valores que dão direção a nós, de como a gente deve andar, de como a gente deve ser, para poder agradar a Deus. Então o cristão, ele é um filho da obediência. Porque à medida que ele conhece a Deus, ele tem um encontro com Cristo, a vida dele é transformada e a obediência passa a ser uma característica da sua vida. Ele passa a ser uma pessoa que ele está sempre procurando andar em obediência a Deus. Isso é natural de um cristão. Se alguém não tem prazer em agradar a Deus, em andar em obediência, ele não pode dizer que é um cristão, porque é uma contradição. Porque o cristão, por ser filho da obediência, o seu prazer é obedecer a Deus. É procurar conhecer a vontade de Deus, e a vontade de Deus suprema está revelada na sua palavra, que é a Bíblia. E aí, quando nós conhecemos a sua vontade, nós procuramos praticar essa palavra, obedecer, para poder agradar ao Deus que nós servimos, a Jesus que é o nosso Senhor. Então isso aqui já é uma das primeiras coisas que a gente aprende, que o cristão, ele é alguém que vive em obediência. A vontade dele é obedecer, é agradar a Deus, é andar conforme a vontade de Deus. Se alguém diz que é cristão e não anda assim, ou ele não conhece Deus, não conhece ainda a vontade de Deus, ou então ele nunca foi um cristão de verdade, nunca chegou a se converter a Cristo. Porque um cristão, ele é um filho da obediência. Por isso que ele continua no versículo dizendo assim: não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Olha só, ele fala aqui de paixões que a gente tinha anteriormente na nossa ignorância. Do que ele está falando aqui? Ele está falando do estado que os cristãos viviam antes de conhecer a Cristo. O período da ignorância que ele fala aqui é aquele período em que a pessoa andava sem Cristo, não conhecia Jesus, e então ele andava do jeito que ele queria. Ele fazia o que dava na telha, a sua vontade era satisfazer os seus prazeres, aquilo que lhe dava prazer. A sua vontade era pecar, ele não se importava em pecar, em desagradar a Deus, em fazer aquilo que Deus não fica satisfeito. Quem anda na ignorância, como a própria palavra está dizendo, ignorância aqui não é uma pessoa bruta. Tem gente que pensa que uma pessoa ignorante é uma pessoa bruta. Não, ignorância aqui é uma pessoa que não tem entendimento. Uma pessoa que é cega, que não tem discernimento, não compreende quem é Deus e qual é a vontade de Deus. Quando nós não éramos cristãos, como é o caso da igreja aqui, para quem Pedro está escrevendo, a gente andava nessa ignorância.
A gente era cego, a gente andava em trevas. A gente não compreendia quem era Deus, não compreendia quem era a gente, não compreendia qual era a vontade de Deus. A gente só vivia para agradar a nós mesmos, para satisfazer aquilo que a gente gostava, os nossos prazeres, aquilo que nos desse prazer. E isso se manifesta de várias maneiras na vida das pessoas. Para muita gente, os seus prazeres, as paixões, como ele fala aqui, paixões são esses prazeres, prazeres pecaminosos, coisas pecaminosas que as pessoas fazem. Isso são as paixões que ele fala aqui. Então, muitas pessoas viviam na bebedeira, na prostituição. E quando eu falo prostituição, não é aquela prostituição de estar numa avenida vendendo o seu corpo, não, é de fazer sexo sem compromisso com um e com o outro. Pessoas que andavam na mentira, no engano, na idolatria, na desonestidade, na maledicência, na avareza, na mentira, na preguiça, em todo tipo de pecado que as pessoas podem se envolver. Quando a gente vivia na ignorância, assim era a nossa vida. Era isso que nos guiava. A gente fazia as coisas motivado pelo que nos dava prazer. A gente não parava para analisar, será que Deus se importa com isso? Será que Deus vai gostar que eu faça isso? Será que Deus vai se agradar? Será que Deus está satisfeito com a minha vida? A gente não se importava. Quem vive na ignorância, vivia assim. E por ele estar ignorante, ele tem um desconhecimento total da vontade de Deus. Então é por isso que ele disse, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente. Em outras palavras, ele está dizendo para a igreja, irmãos, não se amoldem, ou seja, não se deixem moldar. O que é se amoldar? É você tomar a forma de algo, tomar a forma de alguma coisa. Se amoldar às paixões que tinha antes, significa o quê? Você voltar a praticar aquelas coisas. Você voltar a andar conforme o sistema mundano, o sistema pecaminoso que está longe de Deus. Isso é se amoldar aos prazeres do mundo, aos prazeres do pecado, a tudo aquilo que não agrada a Deus. Ele está dando um alerta para a igreja, olha, não se amoldem a essas coisas que vocês faziam antes. Por quê? Como ele disse antes, vocês são filhos da obediência. Deus chamou vocês para uma vida nova, para vocês obedecerem a Ele. Então não voltem a praticar aquelas coisas que vocês praticavam antes, quando vocês eram ignorantes. Porque aquilo ali tem que ficar no passado. Aquilo ali é característica de quem não conhece a Deus, de quem não tem entendimento das coisas espirituais. Se vocês são cristãos, vocês não podem ser mais daquele jeito. Tem que haver algo diferente em vocês. As pessoas têm que olhar para vocês e ver que vocês são diferentes. Porque o cristão ele tem que ser parecido com Deus. Ele tem que ser parecido com Jesus. A cada dia ele tem que ser transformado conforme a imagem de Cristo. A grande vontade de Deus para as nossas vidas é restaurar a imagem e semelhança de Deus que se perdeu lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou. Jesus ele veio, entregou a sua vida para isso, para restaurar o nosso ser, o nosso caráter, o nosso coração e nos levar a ser parecido com Deus novamente, como a gente foi um dia. O ser humano hoje, quando ele está sem Cristo, ele é só uma sombra do que Deus quer que ele seja. Algo bem obscuro. Ele está longe de agradar a Deus. Mas quando ele se converte, ele não se torna perfeito. Mas Deus começa um processo nele de mudança. O Espírito Santo que vem morar dentro dessa pessoa, ele começa a transformar aquele coração. E aquela pessoa nunca mais será a mesma. Nunca mais. Porque quando ele tem um encontro com Cristo, o Espírito começa a moldar ele para ele ser conforme Deus é. Assim como diz na palavra de Deus, que Deus é o oleiro e nós somos o barro. E Deus ele pega esse barro e ele faz vasos de honra. Ou seja, ele molda a nossa vida
para que a gente seja como um vaso que vai honrar o nome dele, que vai glorificar o nome dele. É isso que Deus quer fazer. Ele quer nos moldar para ser conforme a imagem e semelhança dele. Por isso que ele diz, não se amoldem às paixões que vocês tinham antes. Porque isso não é mais o plano de Deus para vocês. Isso tem que ficar no passado. Vocês têm que esquecer essas coisas que vocês faziam. Porque agora Deus tem uma vida nova para vocês. Por que Pedro estava dando esse conselho para a igreja? Porque alguns irmãos, por falta de conhecimento, às vezes continuavam praticando coisas que não deviam. Porque eles moravam no mundo. O mundo daquela época era um mundo muito pagão, muito cheio de pecado, como hoje é. Mas naquela época também era muito. Havia muita coisa errada. E às vezes esses irmãos caíam na tentação de continuar andando do mesmo jeito que as pessoas que viviam naquelas cidades onde eles moravam. Por isso que Pedro está falando, olha, vocês têm que ser diferentes. Vocês não podem voltar a praticar essas coisas. Deus tem uma vontade nova para vocês. Isso vocês faziam quando viviam na ignorância.